Fabiano Zettel manda. Irmão, fala comigo, me dá um norte? Mesmo que seja, não faz P nenhuma até eu voltar. Dona Evorcaro, oi. Aí o Zettel manda, oi. O Vorcaro, vamos fazer tudo, dá quanto? O Zettel, total, 55 milhões. Manda quanto? Paga o quê? Eu vou mandar e você resolve. Félix já falou que não vem, pra você saber. Aí o Vorcaro, o filme tá nesse negócio? Avisa todo mundo que vai na sexta tudo. Aí o Zettel, não, porque o fluxo é gigante. 10 de 2,5 de dólares. O que é 10 parcelas de 2 milhões e meio de dólares? São 25 milhões de dólares? Aí temos essa aqui. Aí o Vorcaro, filme você pagou? Ele, irmão, não veio R$1, tem 3 semanas, paguei foi nada. Aí o Vorcaro, putz, e filme não está na lista de 55,5 milhões. Aí o Vorcaro, este é o mais importante disparado, não pode falhar mais. Aí o Vabizneto, soma o valor amanhã ou deixa de pagar algumas coisas. Ele soma, ok. Ih, cara, eu vou te falar, tá? Eu não achei flop nada. Cara, o que tá dado aqui é o seguinte, claramente que o filme não... Ó, pro Vorcaro falar que isso é muito importante pra ser pago, e pro Zettel já deixar claro que não tem filme no meio, é que aquele dinheiro que ele pagava pro Flávio, claramente era uma propina para algum favor ou algum acordo político que estava sendo tratado. Ponto. Tô errado? Certíssimo. Não é sobre filme. Aliás, tá, eu até falei isso no Morning Show, que é difícil conversar lá naquela confusão, mas assim, claramente, o filme é uma desculpa. Lógico que querem fazer um filme também, mas o filme é uma desculpa. O volume não justifica. O filme é uma desculpa para essa circulação de dinheiro que está sendo usada. Para algum fim que envolve enriquecimento ilícito de algumas pessoas, sim. E 2, que envolve, né? Eu já falei em caixa 2 de campanha, mas vamos ver o que é. Mas tem um outro elemento que é, pra que isso é tão importante pro Vorcaro? Por que diabos o Vorcaro quer colocar dezenas de milhões com muita intensidade nesse filme? Donana? E parece ser uma prioridade muito forte, né? Não é? A conversa mostra um senso de urgência nas partes. Então, o que o Flávio fez pra ele tá tão... Eu repito, alguém coloca aí no chat, o que o senhor Flávio Bolsonaro fez pra justificar toda essa sangria desatada? Pra justificar uma grana dessa monta, é óbvio que foi algum tipo de favor. Foi um favor com a Suprema Corte, foi um favor no Senado, foi um favor junto ao BRB. Lembrando que o Flávio Bolsonaro era parceiro do cara do BRB. Foi um favor, posso falar, um mais quente do que esse? Cláudio Castro comprando, a Previdência do Rio de Janeiro comprando títulos podres do Banco Master. O Cláudio Castro era um parceiro direto do Flávio Bolsonaro. O Cláudio Castro era do PL. Ele seria candidato ao Senado com o apoio do Flávio Bolsonaro. Ele comprou, checa ali quantos bilhões foram da Previdência do Rio. Foram alguns bilhões. Uma propininha, assim, você pagar 500 milhões de propina pro Cláudio Castro, pro Flávio Bolsonaro, perto de 10 bilhões de título podre, não é nada. A autarquia investiu cerca de 3 bi. De 3 a 3,7 bilhões nos cofres da Previdência. E aí? Será que foi isso? O que Flávio Bolsonaro fez pra Daniel Vorcaro e Fabiano Zé estarem tão desesperadas em pagar esse valor? Gente, não é a vontade deles em investir no cinema nacional, galera. Vamos ser, sabe, todo mundo é adulto aqui. Pessoal, like na live, compartilha a live com todo mundo, hein? Tá? Então, o Flávio Bolsonaro e a turma dele teve que entregar alguma coisa. Volto a colocar. O que pode ter sido entregue? Será que isso tem a ver com um acordo com o Cláudio Castro? A Previdência do Rio de Janeiro comprar título podre do Banco Master é basicamente injeção na veia do Banco Master de bilhões, foram 3 bi, foi da Previdência Carioca. Isso. Tá? O Flávio Bolsonaro, não digo que ele tem ingerência, mas ele tinha muita parceria com o presidente do BRB, que comprou mais, foi 5 bi? Ó, 3 bi no Banco Master, só a Previdência do Rio. Por favor, veja quanto o BRB comprou. Eu acho que foi 5 bi. Não, quantos títulos? BRB comprou quantos de títulos do Banco Master? Aqui, ó. Ó.
30 bilhões em ativos do Banco Master. Gente do céu. Gente. É um dinheiro inimaginável. É um dinheiro inimaginável. Os títulos do Banco Master são títulos. São títulos. São papéis de Banco Master. Que eles têm que ser saldados, entendeu? É como se fosse uma dívida. Um debenture. Você emite eles, você joga no mercado e as pessoas compram esses títulos. Elas compram esses títulos com a expectativa do quê? Deles valorizarem, deles serem liquidados, entendeu? Pois bem, o Vorcaro, no caso, ele saiu metendo um monte de título na praça, pagando, né, um valor muito maior do que o CDB. Era 140% do valor do mercado. Ele tá pagando mais, ou seja, a pessoa que comprasse o título ia ter um grande lucro. Mas a ideia dele nunca foi pagar nada. Era pedalar todo mundo. Então ele pegou isso, que era um título podre, que não seria liquidado, como não foi, e enfiou 3 bi na Previdência do Rio. Tem que ver certinho se foi 30 bi que foi comprado pelo BRB. Tá? Porque eu sei de 5 bi que já é bem problemático. O lance que rola é muito, muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, uma comissão de 100 milhões para um, Donana, de 200 milhões para outro, é dinheiro de pinga, porque ele vai dar calote nesse valor. Como deu. O FGC teve que pagar 41 ou 45 bilhões de reais. Então, naturalmente, vou colocar aqui, naturalmente, se você está dando calote nesses valores, o que é 100 milhões aqui, o que é 200 milhões ali? Você está falando de coisas na casa das dezenas de bilhões. Então, isto explica essa relação, tá? O mais importante disparado. Vamos lá. Que é a matéria completa. Que momento triste em que eu tenho que ler Intercept, né? Pois é. Assim, parabéns, Flávio Bolsonaro. Parabéns, cara. Você tá conseguindo fazer o Intercept e não ir à bancarrota. Você tá salvando esse site vagabundo, site que é de notícias falsas em muitos termos, mas você conseguiu, né, ser tão incompetente que você permitiu que o Intercept pautasse a imprensa brasileira com isso. Parabéns. Assim, a ladroagem desses caras é tão grande que o Intercept se tornou um veículo que você é obrigado a citar. Isso é o fim da picada, cara. Vamos lá. A pressão para liberar recursos destinados ao financiamento do filme Dark Horse por parte do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, teve efeitos concretos na estrutura comandada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mensagens obtidas com exclusividade pelo Intercept Brasil mostram que em janeiro de 25, Vorcaro passou a tratar os pagamentos ligados ao projeto cinematográfico como prioridade absoluta, mesmo em meio à necessidade de arcar com outros desembolsos milionários. Naquele período, a execução dos pagamentos pessoais e empresariais de Vorcaro estava concentrada nas mãos do empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro e seu homem de confiança. Ele aparece em diversas conversas da série Vaza Flávio, condenando... Beleza, vamos lá. Desce. Em mensagens trocadas com Vorcaro, Zettel relata ter 55 milhões em pagamentos pendentes entre despesas diversas. Ele não especifica se for serem em reais ou dólares. Nenhum deles, porém, recebeu o mesmo tratamento dispensado ao filme de Bolsonaro. O material obtido pela reportagem indica que a mudança de prioridade nos desembolsos ligados ao banqueiro ocorreu logo após uma cobrança feita por Flávio Bolsonaro. Em 20 de janeiro de 25, data prevista pelo primeiro aporte do cronograma financeiro revelado pela série o empresário brasileiro Thiago Miranda, responsável por aproximar Flávio e Daniel Vorcaro nas negociações do projeto, enviou uma mensagem ao banqueiro, abre aspas, cara, hoje é a data limite daquele primeiro aporte filme, preciso acelerar, estamos no laço. Eu realmente, assim, essa é a parte que eu começo, que a gente precisa juntar os pontos. Não faz sentido alguém pedir 55 milhões para um filme. Ok. Nem com esse tamanho de desespero. Não tem sentido. Então, pra mim, é como se fosse, os 55 é pra ajudar o filme, acaba ajudando a gente. É como se fosse uma conta, a conta filme, tá? Bota ali. Essa história não tem sentido. Eu volto a colocar, se vocês quiserem dar uma assistida ali não é nem o trailer, no making off que tem disponível, é claramente um filme B, é um filme barbante, é um filme... Cara... Sério, uma série brasileira na Netflix tem qualidade melhor. Na verdade, só pra avisar, isso é uma produção brasileira. Isso não é um filme de Hollywood, é uma produção brasileira com atores americanos. Produção brasileira, meia bomba, com atores americanos e um diretor vagabundo americano. É isso. Não substitui assim, esse dinheiro. Quando ele fala em filme, ele tá naturalmente falando de outras coisas. Vamos lá, vamos pegar as mensagens. Aí o Thiago Miranda, que trabalha pro Léo Dias, falou: fala, irmão,
Cara, hoje é a data limite daquele primeiro aporte. Precisa acelerar. Estamos no laço. Falei com o Fabiano. Print da conversa com o Flávio Bolsonaro. Aí vamos lá. O Daniel Vorcar manda. Vou atrás aqui. Aí o cara cobra. Obrigado. Aí. Print da conversa de Thiago Miranda com o Flávio Bolsonaro. Compartilhado com o Daniel Vorcar. A data de envio das mensagens não aparece. Então vamos lá. O Flávio tá avisando. Fala, Thiago. Te escreva a pedido do pessoal do nosso filme pra você dar um gás na resposta do jurídico do investidor. Sei que você não tem gerência lá, mas acho que vale uma cobrada pra que tenha um prazo final pra fazer. Lembrando que estamos com o roteirista amarrado até janeiro só. Eles me perturbam e eu te perturbo aqui. Você entende? Que assim... Não tem... Ó, tô precisando de 55 milhões, senão o roteirista vai parar. O roteirista, lá nem sei quem é, porque o roteiro me parece um roteiro do Carluxo, mas vamos supor que é o diretor, tá? O americano. Cara, esse cara não tá esperando 55 milhões de aporte pra fazer nada. Ele é um diretor modesto, que faz filmes modestos nos Estados Unidos. Ele não é um cara de superprodução. Miranda afirma ainda que já havia falado com Fabiano Zettel, escalado por Vocaro para operacionalizar parte dos pagamentos, e encaminha ao banqueiro uma captura de tela de uma conversa com Flávio. Na mensagem reproduzida, cuja data não é possível confirmar, o senador e pré-candidato à presidência pelo PL pede que Miranda pressione o jurídico do investidor para destravar a operação. Abre aspas. Fala, Thiago, te escreva a pedido do pessoal do nosso filme para você dar um gás na resposta do jurídico do investidor, escreve. Flávio acrescenta. Lembrando que estamos com o roteirista amarrado até janeiro só. E encerra em tom formal. Ela me perturbam e eu te perturbo aqui. Pouco depois de receber a cobrança, Vorcaro responde a Miranda. Vou atrás aqui. Em 21 de janeiro, Zettel volta a procurar o banqueiro pedindo orientação. Me dá um norte, mesmo que seja, não faz P nenhuma até eu voltar, escreve Zettel. Total 55 milhões, informa. Beleza. Que são as mensagens que Sim, que a gente já leu. Aí beleza, a preocupação de Vorcaro com o tema se intensifica nos dias seguintes. Pouco mais de uma semana depois, em 28 de janeiro de 25, ele procura novamente Zettel para saber se o pagamento relacionado ao filme finalmente vai ser realizado. Filme você pagou? A resposta é negativa. Irmão, não veio R$1 tem 3 semanas. Paguei foi nada, diz Fabiano Zettel. Desce. Aqui a gente já viu também. Poucos minutos depois, Zettel informa que o projeto sequer aparecia entre as prioridades financeiras que estavam sendo processadas naquele momento. Ele frisou, olha só o que o Zettel falou, e filme não está na lista de 55, diz. Era esse contexto que Vorcaro enviou uma mensagem reveladora. Esse é o mais importante disparado e completa, não pode falhar mais. É uma questão lógica. Vocês acham que realmente a coisa mais importante para um cara que estava indo concorrer a presidente nesse período, que era o Flávio, com a família fugindo para os Estados Unidos, com o pai recém-preso, com o futuro político deles destruído, ou seja, alguém que provavelmente está preocupado mais em fazer um pé de meia pro resto da vida, pros filhos e netos, do que fazer um filme. Vocês acham que a preocupação dele era um filme? Ou a preocupação dele era obter uma doação de dinheiro mediante uma troca de favor político com o Daniel Vorcaro? Digite 1 se vocês acham que é uma preocupação do filme. Digite 2 se vocês acham que é uma preocupação financeira via troca de favores. Tá? As conversas chamam atenção pelo contexto vivido pelo próprio Banco Master naquele período. Documentos e investigações posteriores indicaram que o banco já enfrentava dificuldades na sua liquidez. Beleza, a gente já sabe. O Banco Master Central havia intensificado cobranças sobre... E nesse cenário que as mensagens revelam o Vorcaro mobilizado para garantir que os aportes destinados ao filme não fossem interrompidos. Desce. Nós entramos em contato com o Daniel Vorcaro, blá, 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 ninguém falou nada. Desce. Os documentos revelados, blá, blá, ajudando a dimensionar o resultado prático dessa prioridade. Beleza. Agora... Desce. Tá bom. Eu vi hoje, né, a gente até falou lá no Morning Show, dona Ana, a respeito do corte que a imprensa tá fazendo, o Intercept tá fazendo, e o Flávio Dino fez, desse assunto centrado no tema filme. Então, quando pegou a operação que houve em São Paulo com aquela ONG ligada a Carina, que tem a Go Up, que é a produtora do filme, isso aqui foi provavelmente dinheiro desviado pro filme. Amigos, não foi. Não foi. São muitas dezenas de milhões de reais para um filme que não deveria custar mais de 8 milhões de reais. São muitas dezenas de milhões de reais para um filme que não deveria custar mais do que 6, 7, 8 milhões. Não tem sentido. É um filme B. Então, naturalmente, se a esquerda tá falando tanto do filme, é que a esquerda quer tratar o filme
E a esquerda deve ter feito, sei lá, umas pesquisas quali, porque como o filme é tangível, eu acho que deve ir nessa linha. Como ele é algo tangível, fica fácil de mostrar assim, eles se corromperam pra fazer esse filme aí, tá? Mas eu acho que isso não explica as coisas como tem que explicar. A verdade não tá nisso, tá? Se eu fosse falar pra vocês, a verdade tá, esse dinheiro tá indo pra outras coisas, e o filme pra mim é a desculpa. Eles vão fazer o filme, o dinheiro vai pro filme, mas o dinheiro tá indo pra outras coisas. Já foi mostrado um pedaço indo pra uma casa que foi comprada lá. Mas mesmo a casa é muito pouco perto do todo, é muita grana. A Karina, o contrato que ela teve com a Prefeitura de São Paulo, quanto foi pago? Desse contrato que foi pago, quanto foi executado para entregar as coisas aqui? E da sobra, o que foi feito? É pra filme? Será que não havia, tá? Eu estou especulando, tá? Pensem no cenário da família Bolsonaro em 2024, 2025. Tá? Família Bolsonaro 2024, 2025. Eduardo foge para os Estados Unidos. Jair Bolsonaro é preso e tá sem os direitos políticos. Mercado financeiro inteiro trabalha a hipótese do candidato seu Tarcísio. Ou seja, os filhos dos Bolsonaro falam, mandamos no Brasil, fomos presidente, né, fizemos a presidência da República, e a gente vai perder tudo. Temos eleitos um governador do Rio aliado nosso, temos um prefeito de São Paulo aliado nosso, e não vamos tirar nenhuma grana daí. O que eu acho de coração é, galera, vamos fazer o nosso aí. Karina é operadora. Karina, pega um contrato lá com o Nunes. Ou fala pro Vorcaro, vai botar uma grana no filme. E vamos fazer uma grana. O que eu acho de verdade é, eles estão fazendo uma grana. Uma grana multimilionária. Coisa que o PT também os petistas sempre fizeram. Daí eu não sei como vai ser o futuro. Deixa eu fazer o meu, botar uma grana no bolso, me mudo pros Estados Unidos e toco minha vida lá, porque se tudo der errado no Brasil, eu no mínimo fiz uma grana. Onde eles fizeram grana? Com a máquina pública que eles tinham acesso. Então, no DF eles tinham um acesso claro, cristalino e direto com o presidente do BRB. Foi o mesmo cara que liberou o financiamento do Flávio. Ele era próximo do Flávio. O governo do Rio de Janeiro era ligado ao Flávio, o Cláudio Castro. O prefeito de São Paulo é ligado a eles. Curiosamente, os esquemas giram todos ao redor desses lugares. Então me parece que é um pé de meia. Me parece que isso é um pé de meia que esses caras estão fazendo. Se sobrar dinheiro pra Caixa 2 de campanha, também. Mas o dinheiro da Caixa 2 de campanha ficaria no Brasil. Não vamos esquecer que parte desse dinheiro foi pro Texas, pra uma Sim. entidade no Texas, que é onde o Eduardo Bolsonaro mora também, e tá sendo investigado, ninguém sabe por que foi pra esse lugar. Sim. Um cara botou, tipo o capitão arrecadando 13 milhões no Pix, é mais ou menos isso. Olha isso aqui, ó, caso Dark Horse. Eduardo Bolsonaro pediu o envio do máximo possível de recursos para Dark Horse de site. Mensagens de deputados sobre filme foram encaminhadas a Vorcaro, segundo o Intercept. PF investiga se valores bancários estadiam no Zeu. Eduardo diz não receber dinheiro público. Vocês acham que é do filme? Vamos passar o trailer de novo? Ou o trailer, assim, quem entende um mínimo de cinema que tá no chat, que conhece o custo pra fazer uma série, o custo pra fazer um filme, sabe, o tal do Ainda Estou Aqui foi 43 milhões, o Agente Secreto foi 28 milhões. São filmes, sabe, que estão disputando prêmios internacionais. Não gosto do roteiro dos filmes, não gosto de uma parte importante da interpretação, não gosto da motivação histórica dos filmes. Só que são filmes do ponto de vista cinematográfico, filmes que do ponto de vista da cinematografia são impecáveis. Especialmente Eu Ainda Estou Aqui. É um filme, do ponto de vista cinematográfico, impecável. Um filme muito bonito, muito bem filmado. Entendeu? Dark Horse não é isso. Dark Horse é uma bosta de filme.